Estrategista-chefe do Voiter, também professor do INSPER, chegando aqui para a nossa conversa. Dumas, muito obrigada, mais uma semana aqui com a gente, bem-vindo. Semana quentíssima, né? Rússia, Ucrânia, super quarta, Cabral discordando de vocês, vocês discordando do Cabral. Você acompanhou, tá bacana o programa hoje, hein, Isa aí, Paulo? Pode pôr o Cabral na tela se quiser. Não dá para ver sua mão, Cabral. Sobe o dedo. Dumas não errou desde o início da guerra. Exato, Dumas, olha só. Cadê a Isa, maluco? Olha o dedo do Cabral, olha lá. Ó, tiraram a Isa e colocaram a Débora, mas tudo bem, professor Dumas. Tudo enrolado aqui, mas tudo bem. Ô, Dumas, eu ia falar Cabral, de botaram nós dois agora na briga, bicho. Então, desde esse conflito, como disse a Isa, você não erra. Você acha mesmo que Putin está blefando, que está o fim da guerra, que o povo pode pegá-lo, que... Quais são os argumentos do Cabral? Já falou tanto que eu nem... Que ele não vai usar arma nuclear. Vamos lá, e que a Dumas. Ucrânia... Ele estava dizendo também que a Ucrânia iria desistir. Eu confio mais no Dumas. Vamos lá. Bom, o que eu penso aqui, né? Por exemplo, ele está querendo pegar Luhansk, Donetsk, Zaporizhzhia, Kherson e a Crimeia dele. Era óbvio que o mercado não, né? Mas o mundo deveria dar um way out para ele sair de alguma maneira, senão ele não sai. Agora, blefar em relação aos 300 mil soldados, ele não está blefando que ele já está pegando. Agora, vamos pensar, se ele pegar Luhansk, Donetsk, Zaporizhzhia, Kherson, a Crimeia dele, por que daqui a um ano ele não vai pegar Odessa também e tirar também completamente o acesso da Ucrânia do Mar de Azov e do Mar Negro? E depois ele pode chegar daqui a 2 anos e falar, agora eu quero Kharkiv. Ou seja, ele vai pegar, vai fatiar a Ucrânia como uma pizza, já que ninguém está reclamando. Usar uma bomba nuclear, tem vários tipos de bombas nucleares. Ninguém está falando, ele não está falando numa bomba nuclear do tipo Hiroshima, 15 quilotons. Não é isso, ele está falando de armas nucleares táticas, que é 0,1 quiloton. Mas aí Joe Biden ficaria numa questão de entro ou não entro, porque se entrar, isso é uma terceira guerra. Ao passo que você tem armas convencionais muito mais poderosas do que uma arma nuclear tática. Só que uma arma nuclear tática você já está escalando para um nível diferente. Aí fica aquela coisa, se eu pegar todo o leste, nordeste, sudeste e sul da Ucrânia, ele não vai parar aí. Depois ele vai querer Kharkiv. Ele começou com Crimeia. Por que ele vai parar? Olha, já me dou por contente. Ele vai continuar querendo pegar. E aí a sanção vai continuar de alguma maneira. Mesmo que você pegue, é difícil que o Ocidente pare de colocar a sanção e deixe ele livre. Veja, nós estamos num trap, não tem uma resposta exata. Você vai pegar e o Ocidente vai aceitar e a Ucrânia vai aceitar. Não, a Ucrânia não vai aceitar. A Ucrânia provavelmente entraria numa guerra de guerrilha. O Ocidente vai aceitar? Também o Ocidente não vai aceitar completamente, porque se o Ocidente aceitar completamente, na minha opinião, você deixa ele aberto para ir buscar Odessa lá na frente e Kharkiv e depois pega Kiev e pega tudo. Usar a arma nuclear, ele não está blefando. Mas também Joe Biden precisa mostrar a que veio. Falou, olha, você não pode dar uma de Barack Obama, como usou na Síria. Falou, olha, se você cruzar a linha vermelha de armamento químico, eu entrarei na guerra. Bashar al-Assad acabou usando o armamento químico e Barack Obama acabou não entrando. Então é bom você falar, olha, se usar arma nuclear, a OTAN entra. O que o Vladimir Putin quer fazer? Ele quer fazer um referendo depressa, falando que todas essas regiões agora querem ser parte da Rússia. Portanto, se alguém guerrear e se for mandado armamento para essas regiões, você estará invadindo a Rússia. Então eu posso atacar os Estados Unidos. De certa maneira, é uma coisa que pode estar precificado, mas eu concordo com parte do Cabral, que se a gente começar a ver movimentação de tropas, começar a ver movimentação de artilharia pesada ou armamento nuclear cada vez mais, e ele cada vez mais assertivo, isso não está no preço. Isso não está no preço.
ele está eventualmente falando, por enquanto, que vai usar... Quando você está próximo a perder uma guerra, você fica mais bravo ainda. Você está querendo pegar 300 mil pessoas. Agora, vamos pensar pelo outro lado. Vamos matar Putin. Putin vai ser assassinado. Quem entra vai ser o Medvedev, que foi o puppet dele, que pode ser até pior do que ele. Não vai entrar um cara como o Mikhail Gorbachev e falar, não, gente, vamos querer a paz. Precisa tomar cuidado, que matam o Putin e entra um cara pior do que o Putin. Então, eu não sei até que ponto isso pode estar no preço ou não pode estar no preço. É questão de não estamos dando a devida atenção, o negócio pode escalar, mas olhos atentos para a mobilização de 300 mil novos soldados. Aliás, eu não gostei do que a Isa falou, idosos de 60 anos. Isa, eu tenho 55, vou parar com isso. Tá? Eu posso ir para a guerra ainda. É que ela entender a situação que ela falou. Mas eu acho que isso é uma questão de que tem que se ficar de olho, sim, nessa movimentação. E está tendo uma movimentação que o mercado ainda não está vendo. Ou seja, quando a gente achava que era 120 mil soldados, agora estamos indo para 420 mil soldados. Gente, quase 500 mil de soldados indo para a guerra da Ucrânia. Então o negócio está escalando. Pode suscitar alguma coisa mais baixas daqui e dali, e que nem eu falei repetindo. Ele não vai ficar, assim como ele não ficou contente com Crimeia e com a Geórgia, ele não vai ficar contente, que nem, na minha opinião, que nem o Cabral falou, A, B, C, D, Luhansk, Donetsk, Zaporizhzhia e Kherson. Ele vai querer pegar daqui um ano dessa. Ele vai querer fatiar a Ucrânia. Se o Ocidente deixar não dando armas, ele não vai parar por aí. Não acho que ele vá para outro país. Ele continua na Ucrânia usando, puxa vida, eu já peguei A, B, C, D. Por que eu não posso pegar E, F, G, já que ninguém fez nada? Vamos continuar indo em cima dele. Matar ele também precisa tomar cuidado. Quem vai entrar? Vai entrar um líder como Mikhail Gorbachev? Também acho que não. Então eu acho que, de novo, nem para um lado nem para o outro, está precificada a guerra não é uma coisa nova, mas essa escalada é de se acompanhar, porque o preço de commodity pode voltar a subir, principalmente do agronegócio e do fertilizante. Você vê que eu fiquei no meio termo, ajudando todos, nem discordando e nem concordando. Só discordou da Isa, só. Né, deixa eu corrigir. Só discordou considerado idoso acima de 65 anos, tá certo. Desculpa. Aí já melhorou, já ganhei 10 anos de relambuja aqui. Como é que é a história? É ele que você estava com dúvida se já pegava ônibus de graça? Esse Alexandre. Não pega o ônibus de graça. Eles que vocês estavam perguntando. Não pega o ônibus de graça. Era se você, bem que pela Alexandre aparência Cabral. Poderia, mas não pego ainda. Ô, gente, deixa eu só explicar aqui rapidinho, né? Teve gente aqui falando que eu tô implicando o Cabral. Não, gente, eu e o Cabral, ó, a gente é assim todo dia, né, Cabral? Aí que tá graça. Aí que tá graça. Isso, tudo bem. Não, tudo bem, todo dia eu quero matar ele, depois a gente tá... É amor e ódio, tem hora que eu falo, Cabral, mas depois eu falo, Cabral, você é o cara, tudo bem. É que a gente tem que equilibrar, dosar, não pode ficar elogiando muito, sabe? Não pode, mas tudo bem. O Cabral tá é tudo colega bem. de escola. Show de bola. Fala, quem vai fazer a próxima? Eu tenho uma, mas pode ser lá. vocês dois como meninas. Não, depois vai lá você. O tempo tá curto. Uma pergunta. Saindo da Rússia e indo para a China, Biden, final de semana, pegou um navio de guerra e cruzou entre a China e Taiwan. Tá doidão? Veja, a diplomacia, cada vez que ele faz uma coisa dessa, a diplomacia fala que não mudou o aspecto de uma China só. Mas ele faz a diplomacia ambígua, que nem a gente falou. Eu não vou deixar absolutamente claro que eu vou mandar um regimento ou Marines para te ajudar. Vou continuar vendendo armamentos. Mas Taiwan, ou melhor, a China, pelo menos conversando e lendo aqui, a China tem quase que total certeza que os Estados Unidos vão intervir se Taiwan for tomado. Eles têm praticamente certeza. Então, eles estão preparando. Se tiver uma invasão, eles já estão contando com o suporte militar e de forças militares mesmo, não só armamento, dos Estados Unidos.
eles já estão contando com isso. Então, Taiwan precisa pensar 2 vezes, que aí seria uma guerra Estados Unidos e China. Mas, como a gente fala, se você quiser tomar Taiwan, você tem que tomar Taiwan de uma forma como vai no filme, Fast and Furious. Tem que ser rápido, dominar completamente um ataque anfíbio e não deixar que os submarinos... porque é aquela coisa. Os Estados Unidos, apesar dele ter bases perto da China, essas bases não conseguem repulsar ou expulsar a China de Taiwan. Você precisa trazer bases tanto da Europa quanto dos Estados Unidos. Não vai dar tempo, em 1 ou 2 semanas, se você atacar de uma forma rápida e anfíbia. Não vai dar tempo, você já tomou Taiwan. Aí isso fica mais complicado. Mas que nem você falou, Joe Biden está mostrando os dentes. Se ele vai atacar ou não, é questão também dele saber se ele quer continuar na Ásia ou não. Porque se ele não ataca Taiwan e deixa Taiwan, aquilo que nós já comentamos aqui, a Coreia do Sul fica um pouco assustada porque ela tem Kim Jong-un lá em cima. E fica mandando mísseis nucleares acima da Coreia do Sul. Japão fica com medo danado. Filipinas fica com medo danado. Tailândia fica com medo danado. Austrália, que já estamos na Oceania, fica com medo danado. Ou seja, então Biden, decida-se. Você quer a Ásia continuar com a presença com o pé na Ásia ou não? Então é bom você já ter em mente, se caso ocorra um ataque de Taiwan, o que o regimento, ou seja, os Marines, vão fazer. Vamos mandar pessoas, ou seja, exército para contra-atacar ou não? Porque a data está se aproximando. Cada vez que a Rússia range mais os dentes, a China fica mais corajosa. E o Biden responde: bom, tá bom, já entenderam. Estamos no War Room. Se isso acontecer, Biden, o que você vai fazer? Você vai entrar em guerra com a China ou não? Aí precisa ver até que ponto a população norte-americana tem interesse de entrar numa guerra do outro lado do mundo, que pode se assemelhar muito em caso com o Vietnã, só que agora não é o Vietnã, é a China. É uma coisa bem mais complicada para você se meter. Por outro lado, se você não se meter, os Estados Unidos perdem a Ásia, porque o Japão vai ficar com medo danado, vai se armar, e antes de se armar vai se aliar à China, então a China fica completamente um país dominante da Ásia, sem os problemas que os Estados Unidos, olhando com os olhos da China, atrapalharia. Ou seja, Biden tem que decidir rápido. Eu não queria estar na mão do Biden nessas horas e nem também falando da Europa, da Christine Lagarde em relação à taxa de juros da Europa. São os piores empregos da face da Terra hoje em dia. Deixa eu tirar uma dúvida contigo. Se por acaso rolar uma confusãozinha ali, uma treta, China, Estados Unidos e Taiwan, uma treta armada, você acha que o doido da Coreia do Norte fala, já que tá tendo confusão, vou apertar o botão também, e começa a entrar numa guerra, já vamos criar uma terceira guerra mundial local, e começar a jogar mísseis para tudo quanto é lugar? Não acho, porque é um nome feio, né? Mas a Coreia do Norte, ela não faz nada, na minha opinião, sem que a China mande. É bem provável que a Coreia do Norte vá continuar mandando mísseis para cima do Japão para falar, olha, porque a Coreia do Norte não vive sem a China. Então, quando a China está brava, por exemplo, a gente até cantou a bola, a hora que a Nancy Pelosi visitar Taiwan, vocês vão ver que a Coreia do Norte vai começar a lançar míssil. E foi o que aconteceu. Ela não lança míssil do nada. Você precisa de carvão, você precisa de alimento. Quem traz carvão, alimento, petróleo, energia, tudo para a Coreia do Norte é a China. Então a China, como se diz, é o puppet, ou melhor, a Coreia do Norte, no final das contas, é o puppet da China. Ou seja, a gente pode dizer, é como se fosse o cachorrão. Quando a China quer morder alguém e não pode morder alguém, ela fala para a Coreia. Coreia, lança alguns mísseis para falar que, de fato, a Ásia não se trata apenas da China sozinho, mas que você também tem um poderio militar e, quando ela lança, é bom que, para um bom entendedor, meia palavra basta. Quando ela lança, isso mostra claramente, muitas vezes, um descontentamento da China.
e não apenas da Coreia do Norte. Que nem ela usa a Coreia do Norte para mostrar o descontentamento com os Estados Unidos lançando. Mas acho que arma nuclear ainda não é o caso. Porque se você coloca uma arma nuclear, veja, você tem mísseis supersônicos, o negócio vai bater em Nova York, vai bater em Xangai, aí a gente para de fazer esse programa e vamos cuidar da família. Mas que pode ter armas táticas no meio do caminho e a Coreia do Norte se prontificar a mandar regimento militar, isso pode. Armamento militar também, armamento nuclear acho difícil. Vamos lá, Isa, sua vez. Vamos então falar um pouquinho antes que termine nosso tempo, né, do assunto importante aí do aftermarket, sobre o comunicado e o tom ali do Copom, né, mais duro do que o Banco Central imprimiu, aliás, sem consenso na decisão dos juros, o que não acontecia ali desde 2016. Na sua visão, o Banco Central manda qual recado para o mercado com essa postura? Juros seguem neste patamar até quando? Veja, o recado foi claro e que sai muitas vezes, já saiu muitas vezes no jornal. Veja, era melhor não subir para 14%, deixar 13,75%, mas deixar claro que isso daqui vai ficar por pelo menos mais uns 9 meses. Até junho não muda. E ele deixou uma coisa que precisa ficar evidente, ele sempre coloca quais são as forças altistas. A força altista é a inflação global. A inflação global sobe a taxa de juros dos Estados Unidos, o dólar aprecia, apesar de preço de commodity, alguns preços de commodity estarem caindo, mas o preço em dólar se deprecia mercado fica maior. Agora, o que ele deixou mais claro ainda, que eu acho que é a parte mais importante, ele falou o seguinte: cadê o arcabouço fiscal do próximo governo? Não estou vendo arcabouço fiscal. Vocês estão fazendo política fiscal expansionista? Um está pisando no acelerador, eu estou pisando no freio. Não faça eu pisar no freio para tirar você, para tentar offset esse peso, esse pé que você está fazendo no acelerador. E alguns governos, candidatos, que até li aí, estão falando, olha, assim que a gente entrar, nós vamos ter um waiver para fazer, entre aspas, populismo fiscal. Waiver do teto de gastos. Discordo diametralmente. Deveria ter ao contrário. Vamos estipular um arcabouço fiscal e depois dar um waiver. Porque senão, enquanto você dá o waiver, todo mundo gosta de waiver. O waiver vai durar quanto tempo? 3 meses, 6 meses, 9 meses, 1 ano? Aí você começa a gastar até a hora que o governo fala. Ou melhor, nós, financiadores da dívida pública, cansei desse waiver. Passou mais de 100 dias, não tem arcabouço fiscal. Não, eu tenho um arcabouço fiscal. Nós vamos fazer um teto de gastos que vai tirar a educação, que vai tirar a saúde, que vai tirar investimento público. Isso é uma bobagem. É a mesma coisa falar, você tem dinheiro, Dumas? Tenho. Se eu tirar o dinheiro da escola dos meus filhos, se eu tirar o dinheiro do clube, se eu tirar o dinheiro da gasolina, me sobra dinheiro. Eu respeito o teto de gasto. Então não pode ter um teto de gasto com waiver. Tem que ter um arcabouço sério. Ou superávit primário, ou teto de gastos mantido como está, contracíclico. Quando o PIB cai, eu posso aumentar, ou seja, tem que ter uma regra que passa a ser cumprida. E parar de fazer PEC semanalmente para fugir do teto de gastos. Isso o mercado não vai aceitar. E o Banco Central falou. Um dos motivos altistas da taxa de juros é que nós não estamos vendo uma regra fiscal. E o outro ponto, que não tem a ver com a regra fiscal, é que o hiato do produto está se fechando. Ou seja, o Nairu, que é o desemprego natural, o desemprego neutro, aí, segundo alguns economistas, seria 8,5%. Nosso desemprego está 9,1%. E o governo botando lenha na fogueira, gastando mais dinheiro com o PEC das benesses. Então, se o desemprego cair mais rápido e aceleradamente, talvez a inflação tome efeito. Então, eu acho que o recado maior aqui foi que vamos demorar para derrubar a taxa de juros e ainda podemos subir. Ao invés de subir de uma vez só, falou, olha, vamos parar com essa ideia de que janeiro, fevereiro, março, nós vamos derrubar a taxa de juros.
o momento nunca teve tão incerto. Tem coisas ainda muito desancoradas. E o principal fator é justamente a parte do arcabouço fiscal. Como é que você pode dizer, meu Deus, que você vai parar de subir taxa de juros e que vai cair a taxa de juros, se eu não sei quem vai ser o próximo governo, e o governo, eventualmente, que entrar, vai querer fazer um waiver fiscal, dando expansionismo, como se não houvesse amanhã por 6 meses, 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos. Então, o Banco Central falou, olha, eu vou segurar o juro, mas, dependendo do que acontecer, posso até aumentar. Mas, pelo prazo, pelo menos de 9 meses, eu não vou mexer nisso aqui, não. Porque eu quero ver como acontece, até porque o efeito da política monetária você tem uma defasagem. Então, acho que foi essa o grande recado do cupom. O risco fiscal existente e que é mais provável que ele volte a subir do que volte ou que comece a cair em março, abril ou maio. Maravilha. Dumas, teríamos aqui várias outras perguntas, né? O Cabral falou que tinha uma listinha, mas o tempo está aí, 12h31. Não posso ultrapassar aqui, estourar o tempo. Agradeço. Sempre um prazer, você sabe, né? O assunto com o Dumas... O Cabral manda um WhatsApp para mim, se ele quiser. Eu te ligo. Ah, mas não, a gente tem o direito de também querer participar dessa conversa. Poxa. Aquela pergunta que eu não consegui fazer nos cenários, não vou fazer hoje e vou fazer quinta-feira que vem. Ó, já pergunta no ar. Claro. O quanto nós teremos convulsão social na Europa por causa de inflação, como já começou na Itália? Quinta-feira que vem. Tá bom, não responda. Vamos segurar a audiência. Não responda. Bem provável. Semana que vem. Segura. Aqueles programas de audiência. Segura no próximo intervalo, no próximo programa. Dando uma de Márcia Goldschmidt. Isso é brincadeira, viu? Não tô brava com você, não. Isso é brincadeira. Tá certo. Dumas, obrigada. Sempre um prazer. Vamos marcar aquele almoço. Beijos. Vamos, beijo.